Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo à igreja, segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, né? Não é dirigida a nenhuma igreja específica, mas a pastor. E Paulo, ele escreve a Timóteo. E nós vamos ler essa referência. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim, versículo 1 a seguir: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça do negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que era descendente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, por glória eterna. A palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 14 diz: Traz estas coisas à memória, ordenando-nos diante do Senhor que não tenhas contenda de palavra, para que nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de quem não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Aí o capítulo 3, versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O versículo 10 do mesmo capítulo 3: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura inspirada é divinamente proveitosa. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para
para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, eu fiz questão de ler esse capítulo todo praticamente, ainda parte do capítulo 3, porque é a base do que nós estamos fazendo aqui. O estudo teológico, alguém já disse, e esse alguém não é qualquer um, é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele é o pai da hermenêutica bíblica que nós usamos hoje, da interpretação bíblica. É um homem que viveu no 4º século da era cristã, e ele combate ali o que João e os apóstolos haviam combatido já, que era o gnosticismo, o próprio maniqueísmo, do qual Agostinho tinha sido adepto. E ele diz algo sobre a teologia, e é muito peculiar a gente entender isso, né? Que não há nada novo na teologia, exceto o erro, né? Só que a Bíblia, irmãos, ela tem que ser estudada, ela tem que ser examinada, ela tem que ser cada dia a nossa bússola, porque senão nós enveredamos por contos, por parábolas, por fábulas, e desvirtuamos do verdadeiro Evangelho. E Paulo já